ouviu falar em crédito? Crédito é um termo usado para dar nome às diferentes maneiras com que bancos, financeiras e outras instituições emprestam dinheiro a seus clientes. Quando essas instituições emprestam dinheiro ou financiam alguma compra para alguém, elas estão concedendo um crédito. Ou seja, o crédito é um dinheiro que alguém lhe empresta para você gastar, e quando você contrata um crédito e recebe esse dinheiro, você assume o compromisso de devolver o que tomou emprestado, mais os juros cobrados pelo empréstimo. Fique alerta, é muito frequente um produto ser anunciado com um preço a prazo sem juros. No entanto, o que acontece é que se você optar por pagar à vista, terá um desconto sobre o preço que pagaria se comprasse a prazo, ou seja, financiado. Na prática, o desconto corresponde aos juros que você deixa de pagar se comprar à vista. Quando usa o crédito, você faz uma troca no tempo. Troca o pagamento de uma compra no presente por seu pagamento em um momento futuro. Essa troca no tempo recebe o nome de troca intertemporal, que é uma troca entre o tempo presente e o tempo futuro. O preço ou custo dessa troca são os juros. Mas o que são juros? Juros simples são aqueles pagos somente sobre o capital principal. Já os juros compostos são aqueles que, após cada período de capitalização, normalmente um mês, são incorporados ao principal e passam, por sua vez, a render juros. Mas é claro que o uso do crédito tem suas vantagens. Em casos de emergência, por exemplo, ou quando queremos aproveitar uma boa oportunidade. Ao utilizar o crédito, analise sempre o seu custo. Verificar apenas se a prestação do empréstimo ou financiamento cabe no seu orçamento é um procedimento incompleto, pois não garante que você saiba o quanto está pagando nem quanto economizaria se pagasse à vista. Sempre compare o custo do crédito, oferecido por várias instituições financeiras. Pechinche. Faça o que for mais adequado para você e a sua realidade financeira. O mau uso do crédito, ou seja, a utilização do crédito sem o devido planejamento, de forma não consciente, pode levar pessoas e famílias ao superendividamento. Isso ocorre quando a renda da família não é capaz de pagar todas as suas dívidas, atuais e futuras, sem comprometer seu sustento. Além da piora na qualidade de vida, esse endividamento pode levar aos membros da família ao descontrole emocional, a problemas de saúde e pode causar até mesmo a desestruturação da família. Para você entender melhor as vantagens, desvantagens e o custo de usar o crédito, vamos pensar em duas opções, diferentes para a aquisição de um veículo. Um carro adquirido hoje, parcialmente financiado, tem o preço de R$40 mil. Darei a entrada de R$16 mil, equivalente a 40% do valor do carro. O valor financiado será de R$24 mil, ou seja, 60% do valor do carro, em um prazo de financiamento de 60 meses, que são 5 anos, e com uma taxa de financiamento de 1,8% ao mês, com prestações fixas de R$ 657,41. Nesta opção, no mesmo dia em que o consumidor do exemplo na opção 1 financiou seu carro, um segundo consumidor começa uma poupança para comprar o carro à vista, somente após um determinado período poupando, e somente receberá o carro quando fizer o pagamento integral do valor. Consideremos que ele deposite em uma aplicação exatamente do mesmo valor que o primeiro consumidor, que pagou de entrada no financiamento R$16 mil, e que, depois desse depósito inicial, este segundo consumidor passe a poupar todo mês o mesmo valor que o outro paga de prestação pelo financiamento, R$ 657,41. Vamos assumir que a aplicação do segundo consumidor tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Após o 31º depósito mensal, o valor acumulado já permitiria que o segundo comprador adquirisse o carro à vista. Lembre-se de que na opção 1, o financiamento perduraria por 5 anos. Este segundo consumidor decide comprar o carro à vista naquele momento, após ter poupado durante 31 meses.
Entretanto, decide também continuar poupando mensalmente por mais 29 meses um valor igual ao que o comprador da primeira opção estiver pagando por seu veículo, até o fim dos 60 meses. Na primeira opção, o consumidor terá pago integralmente o carro ao fim de 60 meses do financiamento. Somadas a entrada, R$ 16.000, mais o valor das 60 prestações de R$ 657,41, que totalizam R$ 39.444,60. O primeiro consumidor terá desembolsado um total de R$ 55.444,60 ao fim dos 60 meses. Seu patrimônio será um carro com 5 anos de uso, com o valor de R$ 21.109,28, considerado uma depreciação de 12% ao ano em relação ao preço do carro novo, e sua poupança será zero. Já o segundo consumidor terá desembolsado exatamente o mesmo valor que o primeiro ao fim de 60 meses, R$ 55.444,60. Seu patrimônio será um carro com 2 anos e 5 meses de uso, com o valor de R$ 29.427,20, considerada a mesma depreciação de 12% ao ano em relação ao preço do carro novo, mais a sua poupança, que será de R$ 20.563,80, referente aos 29 depósitos mensais de R$ 657,41, acrescidos dos juros compostos de 0,5% ao mês. Assim, seu patrimônio total será de R$ 49.991. A diferença entre o patrimônio final na opção 1 e o patrimônio final na opção 2 totaliza R$ 28.881,72. Essa diferença representa o custo da impaciência, ou seja, o custo da antecipação do consumo. Ainda tem gente que se endivida por causa das despesas sazonais, que são aquelas que acontecem apenas em determinadas épocas do ano. Exemplos de despesas sazonais são o pagamento de impostos, por exemplo, IPVA, IPTU, a compra de material escolar ou de presentes em datas comemorativas. Segurar o impulso de comprar e avaliar a capacidade real de pagamento pode nos poupar de acumular dívidas. Pense nisso! Para conseguir diferenciar a necessidade e o desejo de compra, vamos distinguir os gastos em 3 grupos: os gastos necessários, os gastos supérfluos e os desperdícios. Os gastos necessários representam as necessidades básicas para nos mantermos em uma condição digna de vida. Sem eles, teremos problemas em nos manter e nos desenvolver como seres humanos. São exemplos de gastos necessários: a alimentação, a moradia e o vestuário. Os gastos supérfluos estão associados aos desejos, que são ilimitados e vão além das nossas necessidades. Nossos desejos vão até onde vai a nossa imaginação criativa de querer coisas das mais diversas naturezas. Exemplos são TV a cabo, roupas de marca. O terceiro tipo de gastos são os desperdícios, e não estão ligados às necessidades nem aos desejos. Podemos dizer que essa categoria de despesa trata do dinheiro jogado no lixo. São exemplos claros: multas, pagar por algo e não usar, esquecer a luz acesa, deixar eletrodomésticos ligados ou torneiras abertas. Identificar um desperdício não gera dúvidas, porém, distinguir uma necessidade de um desejo pode ser mais difícil. O que pode ser necessidade para um, pode ser apenas um desejo para o outro. Não há uma regra geral, aplicável a todos os seres humanos. Mas um cuidado que sempre devemos tomar é evitarmos considerar como uma necessidade algo que seja de fato dispensável para nós, só para nos convencermos da importância de comprar o objeto do nosso desejo. Uma das consequências financeiras do endividamento é o comprometimento da renda com o pagamento de parcelas, juros e multas punitivas, o que acaba diminuindo as possibilidades de consumo futuras.
Outra consequência financeira do endividamento é a perda de patrimônio, ou seja, as pessoas acabam tendo que se desfazer de seus bens para pagar suas dívidas. O constrangimento de ser procurado por cobradores também é uma consequência. Além disso, se a pessoa não conseguir pagar suas dívidas e se tornar inadimplente, ela pode passar a ter o seu nome inscrito em um ou mais cadastros de restrição de crédito. Os cadastros de restrição ao crédito são o Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito e o Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo. Em resumo, uma pessoa que esteja com elevado grau de endividamento acaba, em geral, comprometendo sua qualidade de vida e a de sua família, muitas vezes desestruturando o núcleo familiar. Assumir que está endividado pode ser o primeiro passo para sanar o problema. É necessário que se procure conhecer o real tamanho desse problema. Para isso, é necessário mapear todas as suas dívidas, o prazo de pagamento e a taxa de juros que está pagando em cada uma delas. Outra ação fundamental para sair do endividamento é cortar gastos. Renegociar as dívidas tentando diminuir os juros, renegociar prazos de pagamento ajustando o valor mensal ao que se pode pagar, também pode ajudar. Pensar em uma renda alternativa pode ser uma criativa solução para ampliar sua renda.